Amém? Glória a Deus. Antes de começar a palavra, eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta eu queria que você pensasse, né, na resposta dela durante a ministração. E é uma pergunta que faz a gente refletir bastante, assim, porque a nossa vida ela vai criando ela entra num ritmo automático e a gente às vezes se perde no meio da vida mesmo, sabe? Mas a minha pergunta para você essa noite é: o que te move? Pergunta para o teu colega. O que move você? O que te faz todos os dias levantar da sua cama? Alguns levantam com dificuldade, né? Outros nem tanto. Mas o que te faz abrir seus olhos, se levantar e enfrentar todos os dias a mesma coisa, o mesmo chefe, o mesmo trabalho, a mesma esposa ou marido, os mesmos desafios? O que te motiva a se colocar de pé? E pensando nisso, refletindo sobre isso, a gente vê que as pessoas são movidas por várias coisas e às vezes muitas delas em suas vidas. Muitas são movidas por dores, lembranças do passado ruins. E essas lembranças fazem com que elas ajam no seu presente de uma forma diferente, porque elas são movidas pelos sentimentos, pelas coisas que passaram. Muitos são movidos pelo materialismo, por querer coisas, e por isso ela acorda e tem a motivação de fazer tudo que faz, porque ela quer conquistar algo. Com certeza você é movido por alguma coisa. Só que esse mover, ele é tão sério. O que te motiva e o que te impulsiona a fazer o que você faz todo dia é tão sério, que isso vai definir a sua eternidade. Que isso vai definir o lugar que você vai depois que essa vida aqui na terra acabar. Isso é muito sério, é muito forte. Porque a vida, tudo na vida, ela nos leva a viver somente o agora. As músicas seculares são assim. É o agora, é o hoje. A mídia é assim, é o hoje, é o agora. Tudo é para ontem até. Então, o sistema vida na terra te conduz a viver e a buscar somente o que seus olhos veem. E o perigo disso é que aquilo que você vê, que é visível, que é aparente, que está diante de você, te seduz, te engana, te faz querer ter mais, te faz fazer coisas, te faz trabalhar mais do que você deveria e gostaria, porque você está nessa terra, você quer ter as coisas, você quer conquistar as coisas, e no meio disso tudo, as nossas intenções, a forma que a gente vive, podem fazer com que a gente esteja indo por um outro caminho. A gente não escuta mais, a gente não escuta muito hoje em dia falar de inferno, de céu, né? Para onde você vai hoje? Se Jesus voltar hoje, para onde você acha que você vai? A gente não pensa muito no depois, sim ou não? A gente pensa no agora. E isso é tão sério que até a forma que a gente prega o evangelho, às vezes para as pessoas, tem um pouco disso. A pessoa está com um problema. O que você fala? Vamos para a igreja que Deus vai te ajudar a resolver o seu problema. Eu vou para a igreja porque eu vou fazer uma campanha porque eu quero ter aquilo. Tudo focado no hoje. E se possível, Deus, rápido. Porque quando começa a demorar, você começa a entrar em parafuso. Então isso é algo que a gente precisa refletir e se ajustar diante de Deus. Porque o que vai contar quando Jesus voltar, vir buscar a sua igreja, acredite, não é o que você fez para Ele. A Bíblia é clara em vários versículos que algumas pessoas iriam chegar para Deus e falar: Senhor, eu preguei em Teu nome,
Eu expulsei demônio, eu vim no Conexão, eu dava célula, eu tinha pessoas que me seguiam. Eu ia em abrigo, eu era bom. E Jesus olharia para elas e falaria: eu não conheço você. Ou seja, a eternidade não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz. Tem a ver com a intenção e a qualidade daquilo que você faz todos os dias para Deus. As coisas pequenas, o ato de acordar, de trabalhar, de conviver com pessoas difíceis. Quantos convivem com pelo menos 15 pessoas difíceis? Elas existem e elas são a nossa provação para o céu, viu? Mas essas coisinhas pequenas do dia a dia vão determinando onde está o seu coração e onde você vai chegar. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia em 1 João. João capítulo 2, versículo 15. Vamos ler o 15, 16 e 17. E tomara que eu tenha fôlego, porque com a barriga desse tamanho, o ar vai acabando, ela vai me imprensando. Mas vamos lá, a gente vai até o fim. Vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Eu fiquei vários minutos nessa parte desse texto, quando eu comecei a ler. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Isso é muito forte. Porque nós valorizamos muito o que há no mundo. Não ameis o mundo não ame o sistema do mundo, não ame a forma que as coisas são conduzidas nesse mundo. Nem ame o que há nesse mundo. O que há nesse mundo? Muitas coisas que a gente ama, sim ou não? Carros, videogame, roupa, viagens, isso tudo é bom? Claro que é bom. A Bíblia não está falando para você se isolar, ir para um mosteiro e parar de olhar para essas coisas. A Bíblia está falando de amor. Amor é a dedicação que você dá para essas coisas, é o zelo. É uma coisa tão real, que quando alguém pega alguma coisa que a gente gosta e quebra, a gente chora, fica triste, fica com raiva. Sem contar coisas que você não empresta. Uma vez eu fiquei muito triste, porque eu cuido muito das coisas das pessoas quando elas me emprestam. Ninguém gosta de ter suas coisas estragadas, sim ou não? Mas a pessoa me falou de um livro, de um tema que eu estava falando. Eu falei: você me empresta para eu ler esse livro? Ela: não. Eu não empresto meus livros. Eu fiquei bolada assim, um livro, gente? É um livro. E livro assim, eu tenho um monte lá no armário, eu nem toco neles depois que eu li. É muito raro eu pegar e folhear, mas eu achei tão pequeno, sabe? E nós agimos assim, com muitas coisas. Quando a gente é adolescente, né, meninas? Quem tem irmãs sabe como é que é isso. As irmãs pegam as roupas, suja, rasga, e depois tu nem vê mais, e fica brava. E a maior causa de briga entre os adolescentes dentro de casa é o negócio da roupa. Não é verdade? Todo mundo aqui é adulto já passou por isso. Mas como a gente valoriza as coisas? E o que a Bíblia está falando para a gente aqui é completamente ao contrário. Não ame o mundo, não ame as coisas que há no mundo. Por quê? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pronto, da facada final. Mais sério que você ter o seu coração nas coisas desse mundo é que quando você tem o seu coração aqui, não dá para ter Deus, amar a Deus e amar as coisas. Ou Deus é o primeiro na sua vida, Ele é o seu tudo,
ou o seu coração está tomado pelas coisas? Porque Jesus sabia o poder que coisas trazem no coração do homem, como eles se corrompem por causa disso. Nós estamos vivendo uma situação no nosso país, na política, que todo dia é uma bomba que explode. É um amor ao poder, amor às coisas, fazem a pessoa se corromper de tal forma que abala toda uma estrutura. Amor à bebida dentro de um casamento destrói um lar. Eu conheço várias famílias que foram destruídas por causa de uma pessoa que amou a bebida e perdeu tudo. Isso é sério? É sério. Mas eu volto a dizer, é sério porque define o rumo que ela vai tomar depois que ela se for dessa vida. E é esse temor que a gente tem que ter no nosso coração. O tema da palavra é movidos pela eternidade. O que nos move e o que nos faz levantar todos os dias e a tratar uns com os outros tem que ter uma intenção e um objetivo. Eu quero construir algo no céu. Jesus falou assim: não busquem tesouros nessa terra onde traças e a ferrugem destrói, mas ajuntem tesouros no céu. Tesouros eternos. Só que falar de eternidade não é fácil para a nossa cabeça. A gente tem dificuldade de entender o infinito, de entender o eterno, porque tudo aqui passa. Não é verdade? A gente não convive com o eterno diariamente. Até aquilo que dura muito se estraga. Mas o eterno não. Vocês têm noção que depois dessa vida sofrida, nossa, difícil, a gente nunca mais vai sofrer? Nós vamos viver eternamente na perfeição que é a glória de Deus. Essa eternidade que a Bíblia fala muito sobre ela é sentida pelo povo de Deus. Quando você ora, ou quando você está aqui no culto, no momento do louvor, vocês não têm a sensação, às vezes, que o tempo congela? Que as leis desse mundo, elas começam a perder o sentido e você é levado para um outro ambiente que não tem tempo, que não tem dor, que é muito doido mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? É engraçado que quando eu me converti, eu era muito nova, né? E eu falava assim, gente, é a maior lombra isso. Eu tentando explicar para os meus amigos. Por quê? Você está lá, orando. E no começo é uma parada meio assim, automática, mecânica. Você ora tudo sobre a sua vida, passou 5 minutos. Tu contou tudo para Deus, 5 minutos. Você está preso no Cronos, né? Você está preso. Mas aí quando você entra no Kairos, que é o tempo que não é medido, aquele problema que estava te angustiando, você começa a rir dele. Sua percepção do que está acontecendo muda quando você entra no eterno. Isso, Deus nos deu a graça de viver nessa terra através da oração e do Espírito Santo. Você é conduzido. Agora, se desprender desse mundo, desse tempo, desse sistema e entrar nesse ambiente espiritual, exige de você. Exige que você tenha disciplina, que você deseje, que você queira, que você todos os dias persevere. O cristão, ele vive com os pés nessa terra, mas o seu coração, ele está na eternidade. A sua mente está na eternidade. E eu falo isso, eu não falo para você ser uma pessoa bitolada, porque Jesus, quando estava indo para a crucificação, ele fez uma oração e falou assim: Deus, eu oro não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Então Deus quer que você viva nesse mundo, mas que sua mente, sua alma, seu espírito estejam completamente conectados no que é eterno. Amém? É esse estilo de vida que Deus quer trazer para nós. Mudar a forma que nós vivemos, a forma que nós enxergamos tudo na nossa vida. Eu li uma história... vamos continuar lá o versículo antes de eu entrar aqui.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece para sempre é igual à eternidade. Aquele que faz a vontade do Pai. A vontade do Pai nem sempre vai coincidir com a vontade sua. Na maioria das vezes não vai. Porque a vontade do Pai, ela vai contra o que a sua carne quer. E a nossa carne é sapeca, viu? A nossa carne quer as nossas vontades, as coisas desse mundo. E a vontade de Deus para nós existe sacrifício. Eu li uma história que eu falei, gente, que fantástico essa comparação de um livro que eu estou lendo, que conta a história de um rapaz jovem que estava assistindo a televisão. E sabe aqueles comerciais de alistamento para a Marinha? Que mostram um rapaz bonito, uniformizado lá de branco, na proa de um navio, parando em vários portos, feliz, conversando com os amigos. E ele ficou vendo. E ele, gente, eu quero viver isso aí. Eu quero ser um marinheiro. E eu vou me alistar. E eu vou me alistar, vou ser marinheiro. Todo feliz. Porque era a vida que ele sonhava ter e viver tudo aquilo de graça. Ele foi lá e se alistou. Aí ele começou a ver que não era bem assim. Era humilhado, lavava banheiro, não tinha tempo para lazer, não tinha tempo para a família. Num mês tinha 2 folgas, não dormia a quantidade de tempo que dormia antes. E caramba, me enganaram. E quando ele conseguiu a oportunidade de ir para alto mar, era a mesma coisa, era a mesma rotina. Não era como no comercial. Isso é interessante porque às vezes, gente, eu falo isso com muito temor no meu coração. Deus é bom, Deus abençoa, Deus faz prosperar, faz sim, e isso é gorjeta. O melhor não é isso. O melhor é a vida eterna. Mas às vezes a gente só olha para o marinheiro na proa do navio e esquece que servir a Cristo tem um preço alto. Não é um preço baixo. Não adianta falar que o evangelho é porque é muito legal ser crente. Não é muito legal ser crente. É muito difícil ser crente. É muito difícil. É muito difícil negar a sua carne, as suas vontades, para fazer a vontade de Deus, que você, pela fé, faz. E aguentar o peso da humilhação, o peso da angústia, o peso da provação, é difícil. Jesus falou, entre pela porta estreita, o caminho estreito. É mais fácil viver o largo, fazer o que você quer, andar por onde você quiser. O estreito é difícil. E nós somos como esse rapaz, vislumbrando uma realidade perfeita. Mas dia passa, meses passam, e a gente vai vendo que não é assim, que existe um preço muito alto. E Jesus, Ele nunca escondeu isso de ninguém. Nunca. Jesus não oferecia bênção. Vem cá. Ele não seduzia as pessoas com o que Ele poderia dar. As pessoas iam até Ele porque Ele tinha muito poder. Mas a pregação dele era dura. Tinha gente que ouvia e falava assim, tchau, eu não consigo ouvir isso. Era dura. Vocês querem me seguir? Porque todo mundo quer seguir uma pessoa poderosa, que faz um monte de milagre. Todo mundo quer seguir alguém que quando está com fome, multiplica pão, multiplica peixe. Ó, coisa boa. E eram muitos que seguiam. Como nossas igrejas, são muitas pessoas que estão dentro dela. Algumas só por causa dos pães e peixes. Não para sofrer com Cristo. Aliás, o próprio Jesus, só teve um que seguiu Ele até o fim.
porque não é fácil. Então, Jesus, nas suas pregações, ele era incisivo. Às vezes eu olho e falo, caramba, Jesus falou isso mesmo. Ele não estava nem aí, não. Ele não estava vivendo o ministério para ter reconhecimento e um montão de gente em cima dele. Se tu quer, a realidade é essa. Vai ter que beber do meu cálice. Vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que dar outra face. Vai ter que andar 2 milhas. Vai ter que perdoar. Não pode mentir. E tem mais um monte de coisa, né? Um monte. Mas porque Jesus, a promessa dele não estava aqui e no agora. O céu é algo glorioso, igreja. Eu nem imagino. Porque eu nem tenho capacidade para expressar o que é viver a eternidade com um Deus tão perfeito. Mas se você não for aprovado aqui, você não tem direito a esse lugar. E essas provações que a gente passa e não entende, reclama, porque a vida é dura e difícil. São provas. Vamos em outro texto, Marcos 8, 34. E chamando 8:34. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do evangelho, salvá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Outro texto fortíssimo que eu citei para vocês. A vida de cruz, a vida de negar a si mesmo. A vida de você chegar no ponto de falar, eu não tenho direito de escolher o que eu quero, porque quem vive dentro de mim é Cristo. E Ele que vai mover todas essas situações. E Ele deixou armas para você, porque Ele sabia que nesse mundo ia ser difícil. Ele falou, olha, vocês vão ter aflições no mundo, mas eu quero que vocês tenham bom ânimo, que vocês se alegrem, porque eu venci esse mundo. Vocês vão vencer. Existem armas que Deus te deu, através do jejum, da oração, da igreja, que fazem ser mais fácil viver, vencer as guerras do dia a dia. Vamos para mais um texto. 2 Coríntios 4:16. Três versículos nós vamos ler. Primeiro, 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse primeiro versículo, ele fala um pouco da nossa carnalidade. Ele fala que, por mais que a sua carne, o seu homem exterior esteja cansado, esteja envelhecendo, esteja sendo consumido por algo, você precisa cuidar do seu interior. Quando o seu interior está bem, fortalecido em Deus, o seu rosto resplandece isso. Você tem cuidado do seu coração, das suas emoções, como que você lida com aquilo que você sente. Ou você esquece, porque a tendência realmente é essa, é tanta coisa para fazer, que você fala, no outro dia você realmente está melhor, mas aquilo ali está dentro de você. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, falou, olha, nós não vamos desanimar, o corpo está desfalecendo, está cansado. Olha,
perguntei no começo da palavra, o que te move? E eu quero dar até um recado para as mulheres, porque nessa a tecnologia, a mídia, as redes sociais, tem gente que sofre, pensa nisso o dia inteiro, tem depressão, tem muita tristeza, porque não tem aquele corpo que vê na televisão, no Facebook. E a motivação dela de fazer tudo que faz é para alcançar aquilo, e vive uma frustração. Isso é viver com a cabeça na terra. Tem que se cuidar? Tem. Tem que amar e cultuar isso? Não. Deus quer que você cuide do seu coração. O seu coração tem que florescer. O seu coração tem que ser sarado. Sarado. Você tem que ter amigo, tem que sair, tem que rir, tem que ter relacionamento. Amém? Isso aqui, gente, vira pó. Pozinho. Se cuide, porque é importante. Mas não deixe isso mover você. Porque quantas pessoas jovens tiram suas vidas, comprometem a sua saúde, porque aquilo está consumindo o coração. Vamos para o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. O apóstolo Paulo falou, a tribulação que nós enfrentamos na terra, ela é leve e ela é momentânea, e ela vai produzir algo em você. A sua tribulação, ela não vai durar para sempre, ela vai passar. Amém? E ela vai produzir um peso eterno de que, igreja? Glória. O que você enfrenta hoje, o que você está passando hoje, está determinando para onde você vai amanhã. Não reclame, não murmure, não desista. Não deixe seus amigos desistirem. Porque um problema, quando ele se torna grande, um gigante, ele consome e cega a pessoa. A primeira atitude de alguém que está com problema é desistir. É impressionante. É largar. É sair do lugar que está. É fugir. O ser humano, ele é assim, sim ou não? Ele vai criando essa resistência, mas todo ser humano tem esse escape. Eu vou sair, eu vou desistir. Você tem que lembrar disso. É leve e é momentâneo. E eu vou para o céu, porque eu vou enfrentar com gratidão, com honra a Deus, o que eu estou passando. Eu vou para o céu. Eu vou ficar com Deus, eu vou honrar a Deus. Nós precisamos voltar ao tempo de devoção a Deus, de honrar a Deus a ponto de você amar o que Deus ama, de você odiar o que Deus odeia, da palavra de Deus te guiar, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas você ama a Deus e você vai ser fiel a Deus, não importa o que estão fazendo com você, você vai ser fiel. E eu vou te falar, vão machucar você no meio do caminho, vão dilacerar o seu coração. Fizeram isso com o próprio Deus, quem somos nós para não passar? Mas é leve e é momentâneo. E o que temos passado, nós não derramamos sangue ainda. Como muitos irmãos em outros países, só de confessarem a Jesus Cristo, são mortos da pior forma possível. O que é isso que a gente passa? Para a gente dizer que é o fim do mundo? Um probleminha, um desentendimento com alguém que te abala? Ninguém tirou tua vida, ninguém está ameaçando você de morte. A gente fica esperneando que nem umas crianças. Deus é bom com esse Brasil, viu? Porque tem muita gente que por amar Cristo está morrendo nesse momento. Então, às vezes é meio ridículo a gente sofrer tanto por coisas que são pequenas, só são grandes porque você está passando. Porque você dimensiona o problema. Essa é a realidade. Eu não estou desmerecendo a sua dor. O que eu estou falando é que existem pessoas que estão sofrendo muito mais e estão rindo. Pessoas que estão morrendo e falando assim, eu estou feliz porque eu estou morrendo por amar a Deus.
Estevão, Jesus, olha que coisa tremenda. Estevão estava diante do tribunal, tendo a chance de se defender para não ser morto. Ao invés de se defender e falar que tudo que estavam falando contra ele era mentira, ele começou a falar quem era Deus. De Gênesis a Jesus. E ele falando, e o povo falava que a afeição das pessoas olhavam para ele e falavam assim, rangia os dentes de ódio. E ele, gente, estou vendo Jesus, estou vendo Deus vindo me buscar. E ele foi apedrejado até morrer. Onde que a cabeça desse homem está? Em outra realidade, sim ou não? Jesus, quando falou para os seus discípulos que ia ser morto, crucificado, Pedro era uma pessoa que, Pedro não era fácil. Chegou para Jesus e falou, não, Jesus, isso não vai acontecer com você não. Jesus olhou para Pedro e falou, aparta-te de mim, Satanás, porque você cogita nas coisas do mundo, não nas coisas de Deus. O que era isso? Pedro, tu está viajando e é Satanás que está te usando. Você só pensa no que é daqui. Tu não está pensando nas coisas eternas. Imagina Jesus falar que tu é Satanás. Ele não estava falando que Pedro era, né? Mas ele estava falando para Satanás dentro de Pedro, naquele momento. O diabo faz a gente ser seduzido pelas coisas desse mundo, a ponto de não entender o propósito da dor. Aí vem a amargura, vem a depressão, vem um coração quebrado durante a jornada, porque a dor não tem o propósito de destruir, só se você não entender. Ela te faz forte,